Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, versículos de 13 a 17. Amém? Graças a Deus. A vocês que estão chegando pela rede social, é um prazer ter vocês conosco. Eu quero convidar você também a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículos de 13 a 17. Aleluias. Para vocês que deram falta do nosso pastor, ele está ali na cidade de Bauru, visitando o nosso queridíssimo também, pastor Rodrigo, né? Que Deus esteja à frente deles também na volta, né, da viagem ali, e eu creio que Deus fará o melhor também pela vida dele e por nós que aqui estamos recebendo essa palavra agora. O tema da mensagem é lutando até o final. E diz assim no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos ler de novo, somente esse versículo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Jesus, eu quero te agradecer, porque, meu Pai, nós já podemos te ouvir de tantas formas nesta manhã, através dos louvores, através, Senhor Jesus, das orações que fizemos. Pai, queremos continuar ouvindo a tua voz. E Deus, nos colocamos diante do teu Espírito Santo, e pela assistência dele, que nós possamos ouvir a tua voz mais este dia. Deus, eu tenho certeza que pessoas vieram aqui para renovar as suas forças, para encontrar em ti alento, meu Deus eterno, para continuar lutando nesta vida. Não tem sido fácil, pessoas têm sucumbido dia a dia, mas eu creio que na força do teu poder, nós poderemos ir adiante. Então tenha liberdade nesta manhã, da mesma forma que o Senhor me confrontou através desta palavra, que o Senhor mais uma vez possa trazer à tona a tua igreja. Qual é, meu Deus eterno, a estratégia a ser tomada a partir de hoje, porque nós não queremos perder esta guerra. O Senhor é o nosso general, aquele general que nunca perdeu uma batalha. Então tem muito a nos ensinar nessa luta cotidiana que temos enfrentado. Então fala conosco. Ao contrário disso, meu Deus, que toda oposição maligna, que todo dardo inflamado do inimigo, que toda distração seja repreendida agora. Nós repreendemos no poder que há no teu sangue, mas que haja liberdade do teu Espírito Santo para falar desde agora. Amém, Jesus. Você vai se assentar aplaudindo e glorificando o Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Paulo instrui na igreja de Éfeso. Ele traz à tona a vida daqueles conservos, porque ele também era servo de Deus, e em algum momento da vida dele, ele teve que ouvir da parte do Senhor, mediante a luta interior que ele vivia. Ele chegava a falar às suas congregações, quando ele passava a dizer: olha, dentro de mim militam carne e espírito, é uma guerra infindável. E chegou o momento dele se prostrar diante de Deus e pedir para que fosse retirado aquele pavor dele. Muitos retratam este momento de Paulo como um espinho na carne, e quando ele se dirige ao Senhor pedindo para que seja retirado, Deus responde para ele: Paulo, a minha graça te basta. Em outras palavras, o que Deus estava falando para Paulo: Paulo, continua lutando, meu filho. E é algo tanto quanto contraditório para nós, porque nós costumávamos ter essa luta lá fora no mundo. Pastor, você não sabia como é que era lá fora? Eu tinha que lutar contra tudo e todos.
pessoas que me desferiam palavras contrárias o tempo todo. Começou dentro da minha casa, quando os meus irmãos não acreditavam em mim. Começou dentro da minha casa, quando meu pai, a minha mãe, ou quem sabe alguém da família não acreditava em mim. Aí eu venho para a igreja, pastor. Eu venho para a igreja para buscar uma paz interior. Eu venho para a igreja para buscar em Deus uma força, quem sabe extraordinária, para também continuar vencendo as minhas guerras. Eu não sou desertor, eu quero continuar lutando. Aí parece que quando eu venho a esta casa, parece que a luta aumenta, não é assim? A gente começa a olhar para a nossa vida cotidiana hoje, e talvez até suprimir aquelas pessoas que apresentaram o evangelho para mim e para você, porque quem sabe foi um evangelho de algodão doce. Vai lá que os teus problemas vão ser resolvidos, vai lá que a tua casa vai ficar tudo bem, vai lá que o teu casamento, vai lá que o teu emprego vai melhorar, vai lá. E você entra por essas portas, quem sabe cheio de esperança, vai melhorar tudo na minha vida, vai ficar tudo bem. Aí quando você entra aqui, uma semana, duas, um mês, um ano, e a luta não passa. Aí quem sabe você caia lá como o salmista Asaf, que me aproveitou guardar os teus mandamentos? O que me aproveitou? Porque parece que eu vim para a tua casa, a luta aumentou. Mas percebam, Deus não enganou ninguém, assim como não enganou a mim e a você. Jesus, quando ele veio a essa terra, em uma citação, e ele está falando, e por vezes interpretamos, sabe, erroneamente a palavra: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Ele não está falando para você abandonar a sua família, ele não está falando para você desfazer da tua família. Se você for notar na sequência, ele vai dizer, está exatamente, aleluias, lá em Mateus capítulo 10, versículo 34, não cuideis que eu vim ao mundo trazer paz, eu vim trazer espada. Para que serve uma espada, se não é para lutar? A gente vem para Jesus pensando que a gente vai ter paz, a gente vem para Jesus pensando tudo vai ficar bem na minha vida, tudo vai ficar uma maravilha. Não, ele veio para te entregar uma espada na mão e diz: continue lutando. Na sequência ele vai dizer, lá em João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluia. Para você continuar lutando é necessário ter bom ânimo, é necessário manusear a espada que ele te entregou. E aqui Paulo, ele vem trazendo detalhes de como vencer essa guerra cotidiana. Quando Jesus vem à nossa vida, percebam, antes de Jesus, aqueles homens, ou os israelitas, os hebreus, estavam acostumados com a guerra, mas era uma guerra que eles não tinham que lutar. Se vocês forem avaliar, se vocês têm curiosidade pela história dos hebreus, pela história dos israelitas, e você vai comparar o poder bélico de Israel com os das outras nações, você vai ver que era algo pífio. Era muito menor o poder bélico deles do que os das outras nações. E por que eles venciam tanto? A nação de Israel sempre resistia aos embates dos inimigos. Por quê? Porque quem guerreava por eles era o próprio Deus. Em algum momento ele chega a dizer àqueles homens israelitas: nesta peleja não tereis que pelejar, apenas esteja de pé e vede a salvação do Senhor. Antes de Cristo, os homens não tinham que lutar. Para vocês terem uma ideia do poder bélico de Israel, como era muito menor do que os das outras nações. Enquanto as outras nações já tinham descoberto o aço, o bronze, Israel lutavam com armas de latão, de madeira. O que é uma madeira? O que é um latão perto do aço, perto do bronze? E se você perceber, ele é aquele que vai adiante de você, quebrando os cadeados de bronze. Aleluias. E aí é que estava o poder de Israel, era o próprio Deus quem guerreava. Só que agora vem Jesus, e Jesus agora ele fala para mim e para você: eu não vim trazer paz,
eu vim trazer espada. A partir de hoje a luta é sua. Deus não vai guerrear mais por mim e por você. A luta é minha e sua. E Jesus vai dizer: tende bom ânimo, porque eu venci. O que é que Deus proporcionou para mim e para você, para nós guerrearmos nessa vida? Vamos continuar lendo aqui. 14, versículo 14. Estai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Muitas vezes nós caímos em desgraça. Nós caímos, sabe, em uma vida retrógrada, por conta que nós não vivemos a verdade. A gente faz questão de esconder os nossos fracassos, as nossas debilidades. Quando a Bíblia fala para nós nos comunicarmos com os santos das nossas necessidades, a gente vive uma vida de mentira, sabe, de aparência. Parece que está tudo bem. Você olha nas redes sociais, e ontem mesmo eu estava vendo uma amiga nossa postando nas redes sociais, né? Você olha a família perfeita e a gente sabe que não está bem com ela. As coisas não estão indo bem, mas vive uma vida de mentira, porque eu não posso demonstrar fraqueza para ninguém. A primeira coisa que Ele está falando para você: cinja os seus lombos com a verdade. Não maquie a sua vida de debilidade, não maquie as suas fraquezas, porque a Bíblia vai dizer: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Cinja-se com a verdade. E por que isso, pastor? Vista também a couraça da justiça. Essa couraça da justiça é a palavra de Deus. Ela vem para revestir os teus lombos. Aonde você pensa que é o seu ponto fraco: eu fracassei tantas vezes nesse ponto. Jesus vai fazer justiça por mim e por você. Depois de ter cingido os seus lombos com a couraça da justiça, olha o que Ele vai dizer no versículo 15: calce os seus pés na preparação do evangelho da paz. Na época de guerra dos israelitas, os inimigos, além de terem descoberto o aço, de terem descoberto lá o bronze para forjar armas bélicas com maior durabilidade, eles também criaram estratégia para também parar o exército do Senhor. Eles forjaram com ferro, algo parecido com aqueles miguelitos que nós temos hoje, né? Muito usado pela polícia ou pelos bandidos quando querem atrasar algum carro que estão em perseguição. Eles jogam aqueles pregos em formato de cruz para poder furar os pneus e eles não conseguirem chegar. Era a mesma coisa com o povo de Israel. Eles forjaram aqueles cravos pontiagudos e colocavam na terra. Quando eles passavam, eles furavam o pé e não conseguiam prosseguir. Muitos deles ficavam pelo caminho. Deus deu uma estratégia para eles: forjar sandálias com couro bem enrijecido, cozido, que secava ao sol, e ali eles podiam pisar naqueles cravos e não ferir os pés. E o que Deus está convidando a mim e a você é também vestir, calçar os nossos pés na preparação do Evangelho. Quem vive o Evangelho não se fere, não deixa a caminhada, ele continua marchando. Pode colocar, forjar a arma que for, eu vou continuar marchando. Não me toca, o Senhor já me deu estratégia para vencer a minha caminhada. Ele disse: calça o Evangelho, ou sabe, a preparação do Evangelho. Calça os seus pés, calça o seu caminho, que a sua caminhada esteja embasada na palavra, no Evangelho de Cristo. Não tem como perder quem está sendo conduzido pelo Evangelho. E tem que ser de paz. Como é que eu reconheço o caminho? Se eu estou caminhando no Evangelho, a sua caminhada tem que ser de paz. Nada pode te abater, nada pode te deter, nada, sabe, vai te parar, porque eu estou em paz. Mas pastor, a caminhada não está muito boa. Sim, ele está dizendo, e ele sabe que o inimigo já preparou ciladas, mas ele vai te dar paz no coração para passar por elas também. É um evangelho de paz, é uma caminhada de paz. Olha o que ele vai dizer mais. Quando o inimigo percebe que ele preparou lá, né,
cravos pontiagudos, preparou lá armadilhas para você e você passou. Ele vai começar agora também, aleluia, está lançando dardos inflamados contra você. Sabe o que é? Aqueles maus pensamentos, você não vai conseguir, você não vai chegar. Ei, para com isso, eu sei de onde você veio. Deus também sabe, Ele preparou uma arma para este momento também. Olha o versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Ele te colocou uma fé no coração, onde você vem para aqui para esta casa no domingo, abraça essa palavra e você tem fé, aleluia, para apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Quando vier a palavra contrária, eu estou firmado na palavra, eu abracei uma palavra, e é por ela que eu vou andar, é por ela que eu vou continuar caminhando e lutando. Ele te dá essa arma, e Ele espera que nós usemos. E por que nós temos que usar, pastor? Por causa do que vem no versículo 17: tomai também o capacete da salvação. Eu tomo o escudo todos os dias, eu calço os meus pés, eu cinjo os meus lombos, porque na minha cabeça, o capacete ele é usado na cabeça, ou seja, na minha mente e no meu coração, eu tenho que eu serei salvo, aleluia. Davi tendo, sabe, mensurando isso na vida dele, ele creu, e ao ponto de dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu creio que eu vou ser salvo. O capacete da salvação quer dizer isso. Eu sei o Deus que eu tenho, e em um momento oportuno Ele vai me salvar, Ele vai me socorrer. Aleluias. Depois disso Ele vai dizer: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus veio trazer essa espada para mim e para você, e Ele espera que nós a tomemos, sempre que o desânimo quiser bater na nossa vida. Pastor, o senhor pode elucidar isso melhor? Como é que funciona isso na minha vida? Eu quero trazer um exemplo prático, está na palavra de Deus. Vamos comigo lá em Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Eu vou ler do 1 ao 10. Mas eu quero elucidar esse momento primeiro. Vamos ler apenas o versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. O nosso campo de batalha hoje, ela se dá em 3 âmbitos: na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo. No nosso espírito é quando ele vem atacar as nossas estratégias, você não consegue mais planejar. Ao passo que você tem que montar uma estratégia para sair de um determinado problema, você não consegue. Ali você entra em conflito, você entra em guerra. Na nossa alma, quando envolve os nossos sentimentos, acontece várias coisas ao nosso redor que suprimem a nossa alma, e ela se angustia por demais. E no nosso corpo, quando lhe vem a dor, e ali nós nos rendemos também. Esse é os 3 ambientes de guerra do ser humano hoje. Mas nesta época, para este povo, cada vez que se falava em luta, cada vez que se falava em embate, em guerra, o lugar era o vale. As cidades nesta época eram formadas nos altos.
Ou seja, eles escolhiam montanhas, e muitas delas rochosas, porque ali se tornavam fortes. Ou seja, eles ficavam de lá de cima, em morada, e eles sempre guardavam, ou colocavam sentinelas nas torres, para quando o inimigo viesse atacar, eles conseguiam enxergar ao longe. Então eles formavam as cidades nos altos, e sempre entre um alto e outro havia os vales, e era geralmente nos vales que aconteciam as guerras, as batalhas. Sempre que alguém teria que lutar, ou quando uma nação tinha que lutar com a outra, o que acontecia? Elas tinham que sair do forte e descer para o vale. E este momento era um momento de despedida. E aí há de se entender o que Jesus falava: aquele que não deixar pai, aquele que não deixar mãe, não deixar irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Porque para estes homens, o momento de descer para o vale, quando havia o clamor, o tocar da trombeta, olha, vai vir o exército inimigo, soava-se a trombeta, aquele era um momento de despedida. Geralmente o pai de família e os filhos mais velhos eram aqueles que tinham que se despedir da casa, porque haveria a possibilidade deles não retornarem. Eles chegavam aos seus e começavam ali se despedir, dar recomendação aos filhos mais novos: olha, se o papai não voltar, cuida da sua mãe, cuida dos seus irmãos. Pensa, você tem que se despedir agora mesmo para começar a travar as suas lutas. Aqueles homens sabiam que não poderiam voltar, então o vale para eles era uma coisa muito ruim. Era um momento que começava o lastimar dentro de casa, a mãe chorando, os filhos mais novos, mas pai, e muitos deles querendo impedir: pai, não vai, o senhor não precisa ir. Falando com o irmão mais velho: você não precisa ir. Era um momento de guerra. Vale, onde caíam muitos corpos, que tão pouco poderiam ser enterrados. Os corpos putrefavam e ficavam a céu aberto mesmo. Você queria reconhecer um vale, era onde estavam lá as aves de rapina voando em volta. Lugar de podridão, lugar de vergonha, porque ali caiu um exército que não conseguiu superar o outro exército. Momento de despedida. O que quer dizer para mim e para você? Que os nossos vales, ou o nosso lugar de luta, muitas vezes é da mesma forma. Eu não tenho como transferir o meu vale para o meu irmão, para a minha irmã. O vale é seu. É aquele momento que você está dentro de casa e você não pode dividir nem mesmo com o seu cônjuge. Eu passei por um momento desse essa semana, mas eu tenho uma esposa muito intrometida. Ela chegou para mim e falou: você não está bem. E às vezes você não fala mesmo, porque eu não quero preocupar, o vale é meu, eu tenho que enfrentar essa luta. O vale é meu. E aqui Deus vai revelar através do profeta que ele precisaria continuar nessa luta, continuar lutando. Porque por vezes nós temos todas essas armaduras de Efésios 6 e a gente deixa de lutar. O que mais se ouve falar nesses últimos dias de pessoas que desistem. Desiste da caminhada com Cristo, desiste dos seus sonhos. Pastor, eu tentei com todas as minhas forças e deu errado. Eu tenho até vergonha de dizer a alguém que eu fracassei. Só que Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer a mesma coisa que Ele vai dizer para o profeta aqui. Olha só, versículo 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Eu não sei há quanto tempo você tem deixado de lutar. Eu não sei há quanto tempo você deixou de sonhar. Porque o estado desses ossos está sequíssimo. Quer dizer que há muito tempo aqueles homens não lutavam mais. Já estavam conformados: essa é a minha vida, eu sou um perdedor. Deus te trouxe até aqui nesta manhã para dizer que não. Ele te chamou e te entregou uma espada na mão para você continuar lutando. Volte a lutar, volte a sonhar.
Deus conduz o profeta em espírito. E talvez Ele te conduza nesta manhã em espírito. Volte lá onde você fracassou. Deus, eu tenho vergonha. Os meus corpos ou as minhas forças caíram lá. Já está cheirando mal. As aves estão sobrevoando. Sabe o que quer dizer essas aves sobrevoando? É muitas vezes aquelas pessoas que não esquecem o teu passado. Você fracassou em determinado momento, elas ficam sobrevoando. Sabe, que nem aquelas aves em cima da carniça. Você fraquejou. Só que Deus, Ele vai te levar de volta lá. Senhor, para mim é um lugar de vergonha. Eu tive que me despedir dos meus. Família que talvez até hoje não te compreende. Você é a vergonha, você é um perdedor. Todos os meus outros filhos são vencedores. Só você não deu certo. Deus vai te levar de volta neste lugar. Olha o que Ele fez no versículo 2. Ele me fez andar ao redor deles. Ele vai dizer, passeia lá. Sabe aquele lugar que foi a tua vergonha? Começa a andar lá agora. Em espírito, começa a andar. Onde é que foi que eu tropecei? Volta lá. Volta lá, eu tenho algo para falar com você lá. Quando o homem passeou no meio daqueles ossos, e ele mesmo começou a avaliar que a situação estava brava. Eita Deus, faz tempo que eu não voltava aqui, eu tinha até esquecido. Está sequíssimo. Como foi grave essa situação na minha vida. Foi uma queda brusca. Depois que ele olhou tudo, Deus fez uma pergunta para ele, que Ele faz para mim e para você hoje também. No versículo 3 disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? O que você acha? Será que é possível o seu sonho ressuscitar hoje? Será que é possível as tuas forças voltarem hoje? E você voltar para casa com um poder tão grande, e que você vai caminhar no meio das suas debilidades dizendo, eu tenho a espada do Espírito, eu vou começar a manusear aqui dentro. Deus pergunta para mim e para você, poderão reviver essa situação hoje? E o profeta nessa ocasião, ele dá a resposta mais assertiva possível, e que talvez se eu e você tomasse tento disso, nós não erraríamos mais, nós não desistiríamos mais dos nossos sonhos, nós não desistiríamos mais do propósito que Ele firmou na nossa vida. Olha o que o profeta responde para ele: Senhor Jeová, Tu o sabes. E quando chega no estágio desse, somente o Senhor sabe mesmo. Por quê? Porque a nossa sabedoria, ou muitas vezes o nosso vigor, porque nós somos egocêntricos. As pessoas até chegam para dar conselho, olha, esse caminho aí eu já tomei, não deu certo, eu sei o que eu estou fazendo. E muitas vezes, sabe o que sobra para nós? Um vale de ossos secos. A nossa sabedoria só levou até o vale. A partir do vale só quem sabe é Deus. Senhor, Tu sabes. Eu não sei qual é o teu vale, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei em que sentido tem sido a tua luta, se é mental, se é física, se é espiritual. O que eu sei é que Deus tem uma palavra para mim e para você hoje. Volte a lutar neste negócio. Como, pastor? Versículo 4: então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz eles, ossos secos, ouvi a voz de Deus. Talvez até hoje você tenha lutado com as suas forças, com a sua inteligência, com aquilo que você aprendeu dos seus pais, da sua família, e deu errado. Hoje você é vergonha para aqueles que te cercam. Sabe, tem pais que caem, nesse momento errôneo de dizer, você foi o único da família que não deu certo. Deus está dizendo para mim e para você, volte lá e profetiza sobre este negócio. Ouvi a palavra do Senhor. Porque por vezes nós viemos até essa casa e nós saímos aqui cheios de fé, porque ouvimos uma palavra como essa, quem sabe, dizendo, olha, você vai se levantar, você vai ser forte novamente. E só serve aqui, quando você encara o problema de frente, o que acontece? Você esmorece. Eu acho que a palavra não era para mim. Começa a profetizar também a este problema. Ouvi a palavra do Senhor.
Versículo 5: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que te farei entrar em vós o Espírito e viveis. Você crê que o seu sonho vai ressuscitar hoje? Você crê que a partir de hoje, desta palavra, e a partir da atitude que você tomar mediante essa palavra, os seus sonhos vão voltar, aleluia, a crescer dentro de você? O Espírito vai voltar a entrar neste negócio. Aleluias. Versículo 7: então eu profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. A partir desse momento, a partir desta manhã, quando você tomar ímpeto na tua vida de profetizar sobre essas coisas, que por vezes, diante da dificuldade, ou diante das nossas impossibilidades, numa luta ou numa guerra, a gente começa a se lamuriar, é dizer: ai, ó vida, ó dia, por que eu sofro tanto? Não, ele está dizendo agora, começa a profetizar: eu recebi uma palavra, e é sobre esta palavra que eu vou contra você agora. Ei, aleluia, ele é o general do general, nunca perdeu uma batalha. Ele está dizendo: me coloca à frente desse negócio, que você vai ver o que vai acontecer. Profetiza. Em outras palavras, faça como Jesus Cristo: não desanime, porque eu venci. Versículo 8: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, e não havia neles espírito. Deus já vai começar a estruturar a tua vida a partir de hoje. A partir desta palavra, Ele já vai começar a criar dentro de você um novo espírito, uma nova vivência, uma nova força. Você vai estar, como nós ouvimos na noite de sexta-feira, aleluias, embasado, ou arraigado na palavra, enraizados nela. Deus começa a colocar nervos, começa a colocar estrutura, Ele começa a proteger a tua alma a partir de hoje. Aleluias. Não havia neles espírito. Versículo 9: e Ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre eles, estes mortos, para que vivam. Não há poder maior do que o Espírito, do poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer e revelar-se para mim e para você, que sobre a face da terra Ele andava, sobre a face das águas Ele andava, de um lugar que era sem forma, era vazio, e ao som da palavra, Deus fez esse mundo lindo que nós vivemos. O poder do Espírito Santo sucumbe às trevas, é capaz de ser um divisor de águas na nossa vida. Então Ele está dizendo: profetiza esse Espírito, para que entre agora na sua mente, no seu coração, na sua vida, nestes teus projetos que já morreram há muito. Eu não sei há quanto tempo você deixou de lutar. Isso foi vergonha para mim. Eu falei: Senhor, eu preciso voltar a lutar. A nossa vida é de luta aqui mesmo. O Senhor não te enganou, a palavra não te enganou. É luta, mas só vai vencer aqueles que procederem assim, aqueles que profetizam, aqueles que determinam sobre as suas vidas vitória. Do contrário, a nossa vida vai ficar como um vale de ossos sequíssimos. Sabe o que é isso? É vergonha mesmo. É pessoas que desistiram da luta, desistiram, não consigo mais, não dá mais para mim. Versículo 10: e profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e puseram-se de pé, um exército grande em extremo. Ou seja, Deus vai renovar a minha e a sua força hoje, para que a gente continue lutando. Um grande exército. Você não está só nessa luta, existe um grande exército ao teu lado. Creia nisso. Elias, quando deixou de crer nisso, ele foi para o deserto, entrou numa caverna, pediu até a morte: porque eu estou sozinho.
Aí Deus tem que aparecer para ele na forma de um anjo e dizer: olha, existem 7.000 que não se renderam ainda, você não está só. Ele está dizendo para mim e para você hoje: Ele vai colocar um grande exército com você para estar batalhando esta guerra. Basta eu profetizar, basta eu fazer uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pastor, qual que é a vantagem disso? Se aqui a minha vida é de luta, quando que eu vou ganhar alguma coisa? Vá comigo em Apocalipse 3, 21. Aleluias. Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A nossa vida aqui é de luta, é de guerras travadas, é você saindo de uma, entrando em outra. Mas ao que vencer, vai se assentar no trono com Ele. Ali não haverá mais choro, não haverá mais debilidades como nós temos aqui. Enquanto isso, a nossa vida é de luta aqui mesmo. E eu não sei se você deixou de lutar porque talvez os seus exércitos, assim como estava a casa de Israel, tinha caído, tinha sucumbido no vale, tinha caído por terra. Eu não sei quais foram os motivos para você deixar de lutar. Eu sei que o Senhor nos trouxe até aqui essa manhã para dizer que Ele vai recobrar os nossos exércitos, as nossas forças, para que a gente continue lutando. Continue lutando. E talvez alguém olhe para você: mas rapaz, você vai continuar lutando como? Todos os seus fortes já caíram por terra. Que mais? Qual seria o motivo para você estar agora, continuar nessa peleja? Deus vai revelar para mim e para você que se nós profetizarmos, se nós fazermos uso das armaduras que Ele nos proveu, Ele vai ressuscitar os nossos exércitos. Eu peço que o Ministério de Louvor se coloque aqui à frente. Nós vamos cantar, nós vamos ministrar algo sobre a tua vida nesta manhã. Porque talvez o que tem suprimido as tuas forças é porque você olha realmente para você e fala: Deus, eu não tenho condições de prosseguir. Eu não tenho condições, porque eu olho para a minha vida, eu até ouço palavras, e às vezes o embate é tão grande que eu creio que a palavra não é para mim, a palavra é para o meu irmão de um lado, é para fulano, é para ciclano. Não, a Bíblia vem dizer para mim e para você nesta manhã que o vale é teu. Você vai entrar nesse vale, você vai olhar todas as suas perdas, todas as suas debilidades, e Ele vai te dar força nesta manhã. Vai voltar a viver em nome de Jesus. Receba a força do Senhor nesta manhã. Receba a força do Senhor nesta manhã, e creia que ainda tem vida aí. Talvez com seus olhos carnais você não enxergue: eu estou fraco, eu não consigo sair dessa. Deus vai dizer para mim e para você que ainda tem vida aí. Aleluias. Oh, aleluias. Ouça essa mensagem. Não acabou, espalharam por aí. Não é mesmo? Que já terminou, que é o teu fim, que era o teu fim, mas não terminou, se enganou quem pensou. Guarde isso com você. A história findou, se equivocou. Por quê? Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Esse é o teu Deus. Estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou.
e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Pelos olhos da fé. Olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Você crê? Existe vida aí. Não acabou não. Deus está presente nessa luta, nesta guerra com você. Ainda tem vida aí. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, Existe. ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, aleluia. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa e acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Nesse negócio que você pensa, alguém chegou para você, não tem mais jeito, abandona. Você não nasceu para coisa mesmo. Deus pegou o profeta em espírito, levou lá no meio do vale, e ele começou a dizer para o profeta, porque o negócio não estava em Deus. Talvez os seus fracassos, alguém disse, é porque Deus te deixou, é porque Ele te abandonou. Não, o negócio está em mim. Fui eu que deixei de lutar, fui eu que deixei de avançar. Mas Ele está dizendo, ainda existe vida aí. Profetiza, usa a espada do Espírito. Ainda tem vida aí. Ele vai chegar, quem sabe um pouquinho depois. É necessário que você continue avançando. É necessário que você continue crendo. O nosso erro está muitas vezes em parar, em concordar com aquilo que o inimigo tem lançado, que nós somos débeis, que a gente não consegue mesmo, que a gente é limitado. Não, Deus está dizendo, ainda existe vida. Comece a profetizar. Nós temos um poder em nós que talvez nós desconhecemos na hora da luta. Eu estava assistindo uma entrevista com o Neymar, e ali o repórter está perguntando para ele, para o Neymar, olha,
Você é um dos atletas hoje no Brasil que mais teve oportunidade. Podemos dizer que você é um dos mais bem pagos no mundo. Aí foi perguntado para ele: a que você atribui isso? E por que outros não tiveram oportunidades como você teve? Será que é por falta de oportunidade? O Neymar falou assim: olha, eu não acredito que seja falta de oportunidade, porque na minha época, quando eu estava nas categorias de base, existiam atletas que eram muito melhores do que eu. São amigos meus, eles jogavam muito mais do que eu. Então eu não posso dizer que para eles foi falta de oportunidade, porque eles tiveram a mesma oportunidade que eu. Então o que você atribui o seu sucesso? Ele disse: talvez eu tenha treinado um pouco mais, talvez eu tenha aparecido um pouco mais, talvez eu tenha aberto mão sabe, das minhas brincadeiras, das minhas viagens, para treinar um pouco mais. E eu cheguei aonde cheguei. Você tem oportunidade diante de Deus de ser vitorioso nesta manhã. Ele deixou armas para você. Ele deixou a espada do Espírito para você. Sabe o que está faltando para mim e para você? Lutar um pouco mais, resistir um pouco mais, aleluia, crer um pouco mais, que ainda tem vida aí. Que o cenário diga até o fim. Creia. E as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida, aleluia. Sim, ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga até o fim, e as evidências dizem que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida. Existe vida aí. Aleluias. Aleluias. Eu quero convidar você que está no embate agora, e que talvez ainda essa semana mesmo você disse: Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo mais prosseguir, se o Senhor não fizer algo por mim. Eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Nós vamos profetizar juntos, para que o Espírito entre em você, e você vai sair daqui com uma nova força. Você vai sair daqui com uma nova intrepidez para enfrentar as suas batalhas. Eu não posso lutar a sua guerra. O seu pai, a sua mãe, quem sabe aqueles que estão à sua volta, não pode lutar esta guerra. É você mesmo. Porque se você desistir agora, este problema vai continuar te perseguindo todos os dias da sua vida. Aleluia. Não sucumba diante deste problema.